Eu sei que você aí investe sem nem mesmo saber o que a ação que você comprou faz. Confessa aí pra mim nos comentários. Pô, eu tenho várias ações aqui na minha carteira que eu não sei o que ela faz. Fala aí que eu sei que várias pessoas fazem isso. Então esse vídeo é extremamente importante pra você aí, porque a gente vai fazer uma análise aqui da Airbnb, entender como que uma empresa que surgiu num apartamento de dois jovens acabou se tornando uma empresa que vale 83 bilhões e também compreender se ela tem um potencial de crescimento ainda e se vale a pena investir na Airbnb. Então fica comigo até o final do vídeo. Se você já é um investidor casca grossa, já sabe, deixa um dedo like aí para fortalecer. Caso ainda não seja, é só apertar no botão vermelho, se inscrever aqui no canal e ativar a notificação. Beleza? Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é o seguinte: você gosta da usabilidade da Airbnb? Você gosta de ser um cliente da Airbnb? Você já foi um cliente da Airbnb? Primeira coisa, né? Comenta aqui. Pô, eu já me hospedei com a Airbnb, achei maneiro pra caramba, já me hospedei várias vezes. Não, nunca me hospedei. Comenta aqui, porque a primeira coisa que a gente precisa compreender para avaliar uma empresa, quando essa empresa há a possibilidade da gente usufruir dos serviços dela, é essencial que a gente usufrua deles para que a gente possa ter uma opinião, porque no final do dia o que importa para uma empresa é gerar valor para os seus clientes. Se os clientes estão insatisfeitos, se você vai lá e se hospeda com a Airbnb ou se você vai lá e compra algum produto e consome e não gosta, é um péssimo indicador para você investir naquela empresa. Então, por exemplo, a gente tem Americanas aqui no Brasil, né? Então, tem um monte de gente comprando ações da Americanas. Ok, a gente sabe muito bem que a Americanas faz. Mas você entra na loja da Americanas, você gosta da experiência? Ou parece que você entrou numa loja que está parada nos anos 90? Então, você gostaria de se tornar sócio daquela empresa? Algo básico que você pode tomar aí para poder perceber se é uma boa investir ou não. Porque assim, a gente tem uma porrada de empresa para a gente analisar. Se a gente já descarta maus negócios já de começo, simplesmente consumindo os produtos, gostando ou não gostando, a gente já tem algo para se basear. E a primeira coisa que a gente precisa compreender também é em relação ao modelo de negócio da empresa. O que essa empresa faz? Então, é interessante compreender um pouco da história da empresa. Ela surgiu, a Airbnb, lá em 2007, tá? Com os jovens aí, o Joe e o Brian. Eles estavam em casa em São Francisco e haveria um evento lá na cidade onde eles perceberam que muitas pessoas não estavam conseguindo se hospedar nos hotéis. E eles tiveram a brilhante ideia de criar um site rapidamente e colocar à disposição na web falando, ó, a gente está colocando uns colchões aqui em casa, quem tiver interesse vem para cá. E teve uma demanda para isso, né? Então teve o primeiro estalo deles ali de um modelo de negócio que ainda não existia, que era justamente colocar casas para estadias de curto prazo, né? Então, geralmente, as casas ali têm aqueles aluguéis de longo prazo, tudo mais para morar de fato, mas não com essa ideia de turismo, né? Ficar ali alguns dias, uma semana, 3 dias, isso ainda não existia. Então, eles foram pioneiros nisso. E para isso, lá em 2008, entraram em parceria ali no negócio um engenheiro de software para poder criar de fato uma plataforma para poder viabilizar isso e deixar de forma confiável tanto para o anfitrião que possui um imóvel e quer colocar esse imóvel para alugar, tanto da parte do viajante, para que ambos não tomem algum tipo de golpe e tenham confiabilidade no negócio. O negócio começou a escalar e hoje a Airbnb é líder no setor de hospedagem. Hoje eles têm por volta de 4 milhões de anfitriões e mais de 7 milhões de anúncios de residências. Então, a empresa virou gigante, chegando num patamar aí de 83 bilhões de dólares de valor de mercado, tá? Então, uma coisa que a gente acaba percebendo aqui é que, assim como a Uber não tem carro algum, mas ela ganha dinheiro proveniente das corridas que eles acabam colocando na plataforma ali, disponibilizando para quem tem um carro poder atender essa demanda. Da mesma forma, a Airbnb não tem residências, não são proprietários, mas eles têm uma parte do aluguel de diversos imóveis espalhados pelo mundo. Então, é um excelente modelo de negócio. Para quem está começando a investir, a gente tem um modelo de negócio simples de compreender. Então, quando a gente está começando a investir, a gente não precisa ficar querendo ir para aqueles negócios super complexos que a gente precisa compreender de forma muito aprofundada. A gente pode começar por empresas que são mais simples de compreender. Então, a Airbnb é um negócio
simples da gente aprender, entender como que ela faz para ganhar dinheiro e acompanhar os seus resultados. Não é algo que a gente vai ter que ser um baita de um expert, tá? Então, esse é um ponto bacana para poder iniciar e já fica a sacada para você buscar outras empresas similares, que sejam simples de poder fazer análise. Outro ponto aqui em relação à composição da receita. Então, ela tem a parte de tarifas, e tarifas a gente desdobra em dois aqui. A gente tem a tarifa dos hóspedes, onde a Airbnb cobra entre 13% a 20%, tá? Então, é uma boa tarifa. E em relação aos anfitriões, aquele cara que tem o imóvel, a Airbnb também cobra uma tarifa deles, que fica na casa de 3% a 5%. Além disso, eles também têm alguns profissionais. Então, eles fornecem fotógrafos profissionais para poder colocar fotos. Então, por exemplo, o meu tio, ele tem uma casa e um sítio também. E ele coloca para alugar pelo Airbnb, né? Aluga direto lá. E ele contratou esse serviço. Cara, tiraram umas fotos lá que ficou excelente, né? Pô, ele tirou as fotos, beleza, ficou legal. Mas os fotógrafos do Airbnb, eles têm a manha de realmente tirar uma foto que vai deixar atrativo. Então, a diferença é gritante quando tu clica no anúncio que foi feito por fotógrafo do Airbnb ou um fotógrafo amador ali, a própria pessoa tirou as fotos, né? Geralmente a pessoa já vai naquele anúncio mais profissional, então a probabilidade de alugar é muito maior pelo anúncio do fotógrafo profissional. Então é mais uma linha de receita que o Airbnb possui. Eles também têm a linha Airbnb Experience, onde eles colocam lá a possibilidade de você contratar algum guia ou contratar passeios naquela região que você está se hospedando. Então é mais uma linha de receita onde a Airbnb acaba captando, tá? E a gente também percebe aqui algumas vantagens competitivas que a gente tem com a Airbnb. Então é importante sempre verificar as vantagens competitivas da empresa que você quer investir. Então aqui no caso da Airbnb, ela tem a maior comunidade de anfitriões, né? Então já falei para vocês, 4 milhões de anfitriões espalhados pelo mundo, reconhecimento global da marca, né? Então hoje a Airbnb está presente em 220 países e a gente também tem um LTV, que é o Lifetime Value. Então é o quanto que o mesmo cliente acaba gerando de receita ao longo do tempo. Então, algo ruim é quando o cliente ele vai apenas uma vez naquele teu estabelecimento, consome teu produto uma única vez e nunca mais retorna. Isso não é nada interessante. No caso do Airbnb, a recorrência é bastante grande, então isso acaba sendo uma vantagem competitiva e acaba demonstrando que os clientes gostam do serviço prestado pela Airbnb, certo? Cara, você tá curtindo o vídeo aqui até agora? Então deixa o dedo no like aí para fortalecer cada vez mais aqui e aperta o botão de se inscrever caso ainda não esteja inscrito. Segundo ponto que a gente precisa levar em consideração é a análise financeira. E aqui especificamente na análise financeira da Airbnb, a gente tem dois indicadores que eles acabam utilizando bastante, tá? Então você precisa compreender aqui sobre o NER, que é Noites e Experiências Reservadas. Então eles pegam o somatório total de noites reservadas e o total de experiências reservadas do período liquidado os cancelamentos, tá? Então a gente tem esse indicador que eu vou colocar aqui na tela. Então a gente percebe que de 2015 a 2019 a gente vinha numa crescente. Veio a pandemia e não tem para onde correr. Afetou o modelo de negócio deles de uma forma muito severa, mas ainda assim ela ainda conseguiu ter algum tipo de receita. Em 2021 acabou retomando, 2021 ainda tinha alguns problemas ali por decorrência da pandemia, 2022 já superou o cenário pré-pandêmico que a gente tinha lá em 2019, né? Então, em 2019 houve um recorde ali nesse indicador e 2022 já superou isso. Então, acaba mostrando a capacidade da Airbnb passar por uma crise. Então, essa crise que aconteceu foi a mais severa que poderia acontecer de fato nesse segmento, né? Lockdown, ninguém podendo viajar, né? Então, ela acabou sendo afetada e muito. E ela conseguiu resistir durante esse momento conturbado e já voltou a crescer para os patamares anteriores que ela já tinha anteriormente. Outro indicador que nós temos aqui é o VBR, Valor Bruto de Reservas, tá? Então, esse indicador aqui, ele traz o montante total em dólares das reservas realizadas na plataforma. Então, aqui nesse indicador, nós também temos uma crescente. 2022 não teve que fazer. Em 2021, esse indicador já superou 2019 e 2022 já superou 2021. Então, mostra
um forte crescimento da empresa, tá? Ela continua uma escalada de crescimento que ela já vinha tendo nos anos anteriores. Então, ela ainda mostra sinais de que ela tem muito a crescer ainda, certo? E a gente percebe aqui também mais uma vantagem competitiva, que é justamente a diversificação geográfica que ela tem. Então, eu sempre falo para vocês aqui da importância da gente não deixar o nosso dinheiro em um único país e também olhar as fontes de receita de uma empresa. Então, se você vai olhar alguma empresa aqui do Brasil, por vezes ela é uma empresa que ela depende totalmente da economia brasileira para continuar tendo receita. Aqui em relação à Airbnb, apesar de ser uma empresa americana, ela tem boa parte da sua receita vinda do exterior também, né? Então a gente percebe aqui que 51% da sua receita vem dos Estados Unidos. Porém, o restante vem de outros mercados, né? Então a gente tem ali a EMEA, que seria a Europa, Oriente Médio e África, com 35%, Ásia, Pacífico, com 7%, e América Latina, com 7%. Então, é uma empresa bem diversificada, a receita dela vem de diversas fontes, de diversos mercados. Isso acaba trazendo uma segurança maior também para a operação, tá? A gente que também precisa levar em consideração a evolução dos custos. Então, aqui na tela você vê que os custos eles têm aumentado ao longo do tempo. Então, é importante que a gente perceba se esses custos eles estão subindo em uma proporção maior do que a receita aumenta, porque aí sim é algo preocupante. O que a gente vê nesse presente momento é que a receita tem aumentado acima dos custos, tá? E boa parte desses custos aqui que você está vendo na tela, eles vão para gastos com marketing e vendas, ou seja, são custos ali relacionados para que a empresa consiga vender ainda mais, tá? Então, é um custo que aumenta e acaba trazendo um retorno superior. Agora a gente vai para a parte do lucro líquido, que é onde o investidor quer realmente saber o que está acontecendo. E, historicamente, a gente tem um prejuízo aqui com ela, né? Até 2021, aí a gente vê ela dando prejuízo. Isso acaba sendo bastante comum em empresas de alto crescimento, tá? Empresas de tecnologia que demandam um alto crescimento, elas acabam sacrificando o seu lucro para poder ter um crescimento extremamente acelerado. Então, isso você vê até no CAGR, que é a taxa de crescimento composta anual, na casa de 26,8%. Então, é um crescimento muito grande. Então, é justamente por isso. A empresa nasceu lá em 2007 e hoje ela vale 83 bilhões, justamente porque ela vai reinvestindo tudo e vai se alavancando para poder crescer. E, recentemente, ela se tornou lucrativa. Então, a gente não tem um histórico aqui mais prolongado de lucratividade. Talvez ela volte a dar algum prejuízo, tá? Então, a gente não pode tomar essa premissa aqui de lucratividade, ela ter se tornado lucrativa, como algo agora que vai virar recorrente, tá? A gente tem que ficar sempre com o pé atrás, com desconfiança. Mas, sim, é um sinal positivo aqui para a empresa ela ter se tornado lucrativa. Isso aqui é fundamental para a existência de uma empresa ao longo do tempo, porque não adianta ela ficar dando prejuízo. Chega no momento de maturação, se ela não se torna lucrativa, a empresa não tem mais para onde ir, tá? Então, é importante que ela se torne lucrativa sim, tá? E outro ponto aqui em relação à visão do setor. Então, a gente percebe aqui que o Airbnb, na parte de market share, né, dos aplicativos de reserva online, em 2022 ele correspondia 22,9% das hospedagens online. O Booking, 34,8%. Então, a gente percebe aqui que o Booking, né, falando um bom inglês aqui, ele está relacionado mais à parte de hotéis, enquanto o Airbnb ele está mais relacionado à hospedagem de casas, né, de residências particulares. Então, acaba sendo um modelo de negócio diferente. Então, nessa parte desse modelo do Airbnb, ela corresponde a 74% do setor. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente percebe que a maior parte das hospedagens ainda são em hotéis, ou seja, o Airbnb ainda consegue roubar mais uma fatia desse segmento de mercado de pessoas que acabam se hospedando em hotéis, certo? Então, a gente percebe aqui como que funciona essa parte de market share para que a gente possa ter uma ideia se a empresa tem para onde crescer ainda ou não. Agora, será que vale a pena investir no Airbnb? Para isso, nós aqui do Investidor Casca Grossa preparamos um relatório completo, com análise completa do Airbnb e fazendo todo o fluxo de caixa descontado para saber qual o preço
ideal de compra, com preço teto de compra. Então, se você quiser ter acesso a esse material, clica no link aqui embaixo ou vai lá no meu Instagram e escreve Airbnb, tá? Vai lá no meu Instagram, a gente trocou recentemente, tá? Agora é Felipe CNPI, caso tu ainda não siga, vai lá, segue lá, manda um direct Airbnb que eu já vou te mandar o relatório com a recomendação, se é hora de comprar, se é hora de vender e se não for o momento de comprar, qual é o preço adequado para que a gente possa comprar Airbnb. Agora eu quero saber o seguinte, você curtiu o vídeo? Se curtiu já sabe, né? Deixa um dedo like aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê. Até o próximo vídeo. Um abraço.